Bem, Oi, Wagner, bom dia. Wagner, você que é músico, professor, mestre em antropologia e, portanto, você conviveu com o Piauí, convive com o Piauí através da música, claro, mas também estudando o Piauí, né, de forma científica, passando pela academia e tudo mais. Na sua avaliação, o que é o povo piauiense? Qual é o perfil desse povo? o povo piauiense é um povo diverso, né? A diversidade é uma coisa que tem a ver com a riqueza. Então, ela vai realmente depender do olhar, né? Do olhar de quem consegue perceber isso, né? Eu diria que o olhar poético ele vai mais profundamente. Então, assim, o povo do Piauí é um povo que, se a gente conhecer, a gente vai ver muita poesia, a gente vai ver muito humor, a gente vai ver muita sacada daquele que não está só sobrevivendo, mas sim ele consegue conviver. Eu acho isso interessante. O Martins Napoleão é um poeta que tem um verso dele que eu acho fantástico. Ele diz que o sol da tarde para. Aí ele diz assim: o sol é tão intensa, a luz é tão intensa que atravessa a alma dos meus patrícios. E é por isso que há tantos poetas na minha terra. Ou seja, um sol desse nosso aqui, ele não deixa ninguém se esconder. Ele sempre faz uma heliografia, né? Ele faz uma busca do que a pessoa tem de essencial, de essência. Então, eu acho que o povo, na verdade, é de uma riqueza muito grande. Agora, a gente precisa conhecer, a gente precisa realmente perceber o que é que nos faz esse piauiense, que não é só nordestino, né? Não, o Nordeste é uma invenção, culturalmente falando. Então, cada povo, o Piauí, o Ceará, o Maranhão, eles têm algo em comum, mas eles têm algo que é só deles, né? Aqui no programa, exatamente isso, para tentar entender, do ponto de vista também do nosso público, do nosso telespectador, o que é ser piauiense. Então, muita gente fala sobre resistência, resiliência, luta, são algumas palavras que já foram ditas aqui. Tipo, achei interessante que esse aqui disse: olha, sou piauiense porque amo o calor e esse sol imenso. E só deixo o meu Piauí no último pau de arara. Quer dizer, é resistência, né? Hashtag resistência. Essa que foi a Jaira que falou. E aí muita gente tem batido nessa tecla da resistência. Acho que isso tem muito a ver também com as condições do nosso estado, né? As condições de seca, as condições que levam a uma pobreza extrema, que fazem com que as pessoas permaneçam no campo, que tenham uma vida diferente e uma vida mais simples. Não necessariamente uma vida infeliz, mas uma vida mais simples, né? Com menos coisas, com menos tecnologia, com menos acesso àquelas coisas que o mundo oferece. Desse ponto de vista, o senhor diria também que a resistência é um traço piauiense? Sim, a resistência, e eu vou usar o verbo que Paulo Freire usa, né? O esperançar, né? É aquela esperança que não é só esperar. Então, é uma coisa que você está fazendo algo para que realmente tenha resultado. Eu realizei um sonho nesses dias. Eu plantei um pé de xixá e eu queria ver um refeitório de curica aqui na minha casa, ou seja, essa curiquinha que Teresina tem. E Uhum. agora elas estão lá comendo o xixá, ou seja, eu plantei sabendo que tinha essa possibilidade e realizei. No nosso sol, por exemplo, Cíntia, nós temos a energia fotovoltaica, que é uma experiência muito grande para mim, estar em comunidades rurais, a partir de uma placa solar, uma placa de captação de energia solar, a gente vê uma transformação, quer dizer, uma tecnologia simples. Então, ao invés de ficar reclamando do sol que é quente, eu vou tirar por cima, ou seja, eu vou transformar isso em algo bom. Eu tenho vários exemplos que aqui no Piauí, gente está fazendo isso, né? Ou seja, transformando o sol, que aparentemente é muito intenso, é muito, às vezes, agressivo, em algo bom, em tirar água da fonte, em fazer a horta, em ter uma qualidade de vida. E como você falou, não é preciso deixar a zona rural. Nós Uhum. podemos ter muita dignidade na zona rural. Aliás, Claro, é claro. o que todo mundo quer, né? Essa tranquilidade do contato com a natureza. E isso pode e deve ser aliado às tecnologias, sobretudo às tecnologias sociais.
Wagner, eu tenho uma sensação que o Piauí fez as pazes com o Piauí. Eu vou explicar por quê. E você tocou agora na questão da zona rural e de não sair do campo. Durante muitos anos, a gente ouvia falar e havia uma tendência de políticas públicas de fazer com que as pessoas deixassem aquilo que elas sabem fazer e não valorizassem. Vamos buscar um trabalho, vamos viajar para São Paulo para trabalhar na construção civil, porque não tem trabalho. Não tem trabalho porque não tem chuva, então logo não tem trabalho. E esse seu trabalho ele não tem valor. Esse seu trabalho, esse pequeno agricultor, ele não tem valor. Então, a política pública era: o Piauí não serve, então saia do Piauí. E me parece que, com o passar dos anos, felizmente, se trocou essa sair do Piauí por conviver com o Piauí, conviver com as dificuldades, conviver com a seca, conviver com a escassez de coisas, né, de serviços. E às vezes isso pode ser confundido com uma aceitação, o que não é verdade. Eu queria que você dissesse o que você pensa sobre isso. Olha só, hoje nós temos condições, através da educação, de fazer exatamente o que você colocou. Não ter necessidade de sair, mas conseguir transformar aqui. Eu trabalho num lugar, assim, eu queria até... tem que dizer, eu trabalho no Instituto Federal, que é tecnologia, que as pessoas podem. Eu tenho um exemplo da Daniele, uma jovem aqui do interior do Piauí, né, próximo a Campo Maior. Hoje ela é embaixadora no Brasil sobre empreendedorismo e sobre esse protagonismo juvenil, né? Quer dizer, a gente precisa ver o que tem e realmente abraçar essa causa, entendeu? Nós não vamos conseguir sem crescer, digamos, em conhecimento, em estudo. Voltando ao Paulo Freire, não dá para só esperar, a gente tem que esperançar. Então, essa ideia de você transformar a realidade, ela passa pela educação. Então, eu puxo essa brasa para a nossa sardinha, de que é possível fazer muita coisa e sair hoje, como eu acabei de fazer. A gente sai para o sul do país, a gente sai para outras regiões para levar cultura, para levar um curso. A gente vai lá na Europa para apresentar um trabalho na academia, entendeu? E assim, não por necessidade de ir buscar conhecimento. Claro que há uma troca constante, mas é importante que a gente compreenda que nós temos ferramentas hoje gratuitas até, né, sobretudo na educação, que nos capacita a sermos produtores e não só reprodutores, como muito se fez ao longo da história. Então, meu convite é esse, que o Piauí se antene nessa tecnologia que é a educação. Mais uma vez, não dá para fugir dela, né? Educação e cultura são realmente o diferencial, porque daí a gente vai completo. A gente não precisa perder a nossa bagagem, né? Olha só que penoso quando alguém saía do interior e chegava na cidade e ficava lá. Ainda tem isso, né? Ficava na periferia, sem poder dançar seu reizado, sem poder rezar sua novena, sem poder participar de algum ritual que faça parte do seu sentimento como humano, das suas fruições, digamos assim. Então, esse é um direito humano, né? Você ser você mesma, você fazer o que pensa que é significativo para você. E o contrário é horrível, né? Você ter gente que não consegue viver nem o que tinha e nem absorver o que a cidade tem. Então, assim, o híbrido que não funciona, né? Quando a gente não respeita essas origens. E essas origens, não sei se a palavra é essa origem, mas esse arcabouço, né? Esse conjunto de coisas vem da cultura e vem da educação. Por isso que eu aposto também nessas duas coisas, na cultura e na educação, para que o Piauí venda, né, a sua criação e não fique copiando e não fique necessitando de uma aprovação externa. Tá certo, Wagner, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Wagner, que é antropólogo, mestre em antropologia, professor do Instituto Federal do Piauí, músico também.
e que, portanto, aliás, a música, né, esqueci de perguntar isso, mas ainda dá tempo, a música, né, mais talvez o ritmo até, ele tem muito a ver, né, com o Piauí. Eu acho que é como se fosse o retrato em sons do que é o Piauí. Eu adoro quando o Whindersson diz que o piauiense, ele fala fazendo sons, né? Cantando. Não, não é cantando, não é fala cantando, mas ele tem uma sonoplastia, né? O piauiense, ele vai contar uma história. A gente até rodou aqui um vídeo do Whindersson, onde ele fala isso. E o ritmo da música do Piauí, do Nordeste, na verdade, ele é um retrato desse piauiense, né? É uma mistura de sofrimento com esperança, né? Talvez seja um pouco esse o ritmo. O chapéu de couro que você está usando é um símbolo também, é um símbolo de resistência, na verdade. Como o Paulo Gustavo dizia que rir é um sinal de resistência, então nós temos aqui também os nossos sinais de resistência, né? Perfeitamente. E é bom ter consciência disso, né? Eu não uso esse chapéu por acaso. Eu sei que ele vai incomodar, eu sei que ele vai trazer uma atenção, entendeu? Isso é muito interessante. É também uma conquista, né, Cíntia? Ninguém pode vestir qualquer coisa. Você que também é da moda, você sabe disso. É uma conquista, sabe? A roupa. Eu pegar uma camisa dessa aqui, tá pintada com elementos da Serra da Capivara, de 7 cidades. Linda. Isso é uma conquista. Porque, assim, a gente, às vezes, na própria terra, a gente não é, né? Por que você está usando isso? Então, eu acho legal essa consciência também desses símbolos, né? Dessa simbologia que, de certa forma, traz uma reflexão para o que é esse ser piauiense que você perguntou no início. Muito bem, muito legal. Olha, ele está usando uma camisa, para quem está nos acompanhando pela rádio, com imagens da Serra da Capivara, com as inscrições rupestres, e um chapéu de couro, que é um sinal de resistência, como disse o Wagner, muito bem dito, uma conquista, né? Então, assim, isso é nosso e ninguém toma, a gente pode usar. Isso é nosso, a gente pode usar. Obrigada, Wagner. Valeu, bom dia do Piauí.